Acho que a gente pode começar, são 10h05, em respeito ao pessoal que chegou aqui no horário, né? Já temos 30 pessoas. Bom dia a todos novamente, sejam todos bem-vindos, todos e todas, aqui no 7º encontro do Projeto Gota d'Água. A gente está pedindo para todo mundo colocar sua presença no chat, tá? Essa reunião está sendo gravada. Quem não quiser sua imagem gravada pode fechar a câmera, não tem problema. E eu vou passar para o Rafael, nosso parceiro da Gira Ambiental. Ele vai fazer uma apresentação inicial e depois a gente passa para os nossos convidados. Então, obrigada, Rafael, obrigada para todos que estão aqui, e um ótimo encontro para todos nós nessa sexta-feira. Não sei como vocês estão, mas aqui muita fumaça no céu, infelizmente, e muito calor. Bom dia, pessoal. Estou falando aqui de Ribeirão Preto e o clima está desse jeito também. Começou pelo menos a ventar, está um pouco mais fresquinho. Espero que venha uma chuva para ajudar a minimizar, mas estou com cheiro de fumaça aqui no meu escritório. Tá ruinzinho, assim. Tudo fechado, mas mesmo assim entra, né? Marina, a gente vai falar hoje sobre a Amazônia e a situação não está muito diferente, né? Uma pena. Andréia, obrigado aí pela apresentação, né? Um prazer estar aqui novamente nesse 7º encontro do Gota d'Água, né? Encontro virtual hoje, e um prazer estar aí nessa parceria, né? A Agir Ambiental e o consórcio na realização desses encontros. O Agir Ambiental é uma organização que está aqui nas bacias do PCJ, tá? Fica em Piracicaba, mas atua pelo Brasil todo. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, só para a gente recapitular um pouquinho, a gente tem encontros mensais, em alguns momentos eles são presenciais, como foi em março, né, na abertura do projeto, em 2024, e a cada ano a gente tem um tema que norteia todas as discussões, todas as atividades. E aí o tema de 2024 é Justiça Ambiental e Resiliência Hídrica, tá? Então a gente veio fazendo todos os encontros. Para quem não pôde participar dos encontros virtuais, eles estão gravados no YouTube do Consórcio PCJ, tá? Então, podem voltar lá e acompanhar tudo. E acho que queria reforçar que mês que vem teremos ainda um novo encontro virtual, abordando a questão do livro de bordo e os certificados de vocês, né? Para quem vem acompanhando durante todo o ano. Então, no final dessa apresentação tem já o link de inscrição, tá? Aqui que eu vou deixar para vocês. E não posso também esquecer de lembrá-los, né, de que a gente está com um período de inscrição do prêmio Sua Gota Faz a Diferença. Para quem ainda não conhece, então é um prêmio que é dado para escolas, né, que se inscrevem, enviam vídeos, desenhos ou podcasts, e a gente tem categorias, tá? Divisão de categorias. Então, para vídeo, desenho e podcast, funciona da mesma forma. Educação infantil e ensino fundamental enviam, né, preferencialmente a cidade seleciona um vídeo, né, dessa categoria Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, tá? E um vídeo, preferencialmente também, né, para Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Eu digo preferencialmente um vídeo para que não cheguem muitos vídeos aqui para a gente e a gente tem que fazer esse processo de seleção, tá? A gente gostaria de ter um específico para poder passar para os nossos jurados, né? E aí sim eles poderiam fazer a avaliação mais minuciosa, e aí a gente vai passar um só por cidade. E a mesma coisa para desenhos e podcasts, tá? Então, o período de inscrição, relembrando, né? Começou no dia 2 de agosto, se encerra no dia 2 de outubro, e eu vou deixar o link aqui com vocês. Acho que eu fechei o arquivo. Eu já coloco o link aqui para vocês, tá? Da inscrição. Peraí, que eu faço aqui. Eu estava com um arquivo com um link aqui, fechei ele. Deixa eu só pegar ele rapidinho. E esse QR Code leva para lá também. Né? Quer fazer algum complemento sobre o prêmio? Só lembrar, né, como a gente está em período eleitoral, né, então o pessoal que não puder colocar o link no YouTube, né, pode colocar
né, como público, pode colocar em modo privado, ou se mesmo assim preferir não colocar no YouTube, mesmo em modo privado, pode colocar em algum drive, em algum mandar para a gente, né, de alguma outra forma, que depois a gente, que passar o período eleitoral, a gente conversa e vocês publicam, tá? O importante é a gente ter acesso a esse vídeo para a gente poder encaminhar para a nossa banca julgadora, ok? Então, só relembrando isso, quem não puder colocar no link, né, no YouTube como modo privado, ou como público, enfim, mandar para a gente link em algum drive de vocês, facilitaria, né, para a gente poder mandar para a nossa banca julgadora, ok? E qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, torcendo aí para que cheguem vários vídeos, podcasts e desenhos, e que a gente tenha, então, essa competição saudável e que cada vez mais a gente tenha mais produtos educomunicativos, né, para divulgar e o pessoal curtir e aproveitar, né, nos nossos municípios para discutir esses temas, né, tão importantes como o desse ano, né, justiça ambiental e resiliência hídrica. Mas estamos aqui à disposição. Eu queria aproveitar e apresentar para vocês, né, muita gente ainda não conhece o Lucas entrou no lugar da Vitória, né, que foi fazer um intercâmbio, então o Lucas está aqui com a gente, né, Lucas, dá um tchauzinho aí para o pessoal, fala um oi para aparecer. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas, prazer em conhecê-los. Então, quando vocês falarem lá no WhatsApp, é o Lucas agora que está respondendo para vocês, tá bom? E é isso, estamos à disposição de vocês, e lembrem do prazo, tá, gente? 2 de outubro já está logo ali. Esse mês já passou tão rápido, então não deixem para a última hora. Sei que tem um processo árduo, né? A gente conversou com as nossas convidadas anteriores e a gente vê como é árduo o processo, principalmente para vídeos, podcasts, mas os desenhos também tem todo esse processo de seleção interna de vocês. Então, a gente sabe que é árduo e não deixem para a última hora. Bom, legal. Voltando aqui. Então tá, pessoal. Hoje, no nosso 7º encontro, a gente está com o tema o que as florestas e as populações tradicionais nos ensinam sobre esse tema, né, da justiça ambiental e a resiliência hídrica. E aí é um prazer ter hoje aqui com a gente a Ana Cláudia Gonçalves, do Instituto Mamirauá, depois ela se apresenta e conta um pouquinho mais dela e do Instituto, a Josanete Dias, da Fundação Amazônia Sustentável, e a Mariana Finotti, do Imaflora, tá? A Mariana, ela tem um vídeo, uma apresentação, mas a ideia é que a gente possa bater um papo, tá? Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, curiosidades, alguns comentários, vão colocando aqui no chat, a gente já vai liberando a palavra para vocês, tá bom? Mari, vou parar o compartilhamento aqui, aí veja se você consegue por aí. Legal, obrigada, Rafael. Bom, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de primeiro agradecer o convite de vocês estar aqui. Para a gente é muito bom estar mais próximos, né? Porque eu sou de Piracicaba, né? Moro em Piracicaba, então é uma honra estar aqui com vocês para conversar mais sobre esse tema. É uma breve apresentação, né? Sou a Mariana, mas todo mundo aqui me chama de Mari. Trabalho no Imaflora, sou gestora ambiental de formação, me formei também aqui em Piracicaba. Bom, então aqui o Imaflora, não sei se todos conhecem, mas o Imaflora tem uma sede, né? Ele nasceu aqui em Piracicaba em 1995. Então a gente está quase já completando os 30 anos, né? Aquela fase já dos 30, a gente está chegando já nessa fase. E o Imaflora, ele atua, bom, em diversas frentes, né? Sempre pensando nas mudanças nos setores florestais e agrícolas, pensando em benefícios aos produtores locais. Então é uma diversidade de serviços, de projetos que a gente está atuando, né, ao longo desses anos. E aí hoje eu vou contar um pouquinho para vocês uma dessas iniciativas, que é o Origens Brasil, que o Imaflora, né, ajudou a pensar, a idealizar. Então a ideia é trazer um pouquinho para vocês dessa iniciativa, como funciona, e trazer essa correlação, né, da temática de hoje. E aí, para começar, eu queria começar com um vídeo,
né, para a gente, né, dar uma despertada, né, todo mundo agora de manhã acordando e esse tempo assim não está ajudando muito, trazer um vídeo que talvez, na verdade, ele pode dar um alerta um pouquinho maior. Eu vou tentar compartilhar e aí vocês me falam se está tudo certo, se dá para ouvir também. O clima mudou, esquentou, esfriou, desregulou. O tempo tá seco, o ar rarefeito, tá difícil respirar. As florestas desmatadas, as mentes agitadas, as pessoas cansadas. As pessoas e florestas sempre estiveram conectadas. É preciso respirar. E quem pode nos salvar? O que ainda falta para perceber que a mudança depende de você? É preciso desromantizar. Ninguém pode nos salvar, mas juntos somos capazes de construir o mundo em que queremos viver. Sustentar a floresta amazônica é valorizar quem a sustenta por dentro, as guardiãs e guardiões do solo, da água, da floresta, do vento. Aquele que traz o ar da floresta para toda a gente respirar, que chove nas cidades para nos dizer: somos um só ser, um ecossistema, uma rede, uma natureza. Nós somos a Rede Origens Brasil. Na sociedade em que vivemos, consumir produtos é um ato político. Consumir produtos da floresta é resistência e sustentação econômica, ética e transparente para quem sustenta a floresta em pé por dentro. Seja parte dessa solução. Escolha os produtos da Rede Origens Brasil. Bom, esse vídeo é só para... Opa, peraí. Fechar aqui. Ah, tá. Deu certo. Esse vídeo é só para, assim, né, trazer um pouco, né, da situação atual que estamos vivendo. Então, esse vídeo a gente já fez há uns 2 anos atrás, mas ele continua ainda muito recente, no sentido do que a gente está vivendo, do que a gente está sentindo, né? Então, toda essa correlação das queimadas, tanto na Amazônia, mas também aqui na nossa região. Então, todo esse efeito negativo que está acontecendo e trazendo um pouco o que a gente pode fazer para tentar amenizar, para contribuir, para ajudar. E aí, pensando um pouco tudo isso, a gente, lá em 2016, foi criando uma iniciativa que chama Origens Brasil, e é o que eu vou apresentar agora. Novamente, eu vou compartilhar a tela, e talvez eu não veja todos vocês, mas se vocês quiserem perguntar, interagir alguma coisa, podem falar a qualquer momento. A gente vai acompanhando aqui, Mari. Vocês já estão vendo minha tela. Obrigada. Beleza. Bom, pessoal, então, como eu mencionei um pouquinho, o que a gente vai falar hoje um pouco é essa rede, né, que se chama Origens Brasil. Nós nascemos lá em 2016, né, mas antes de nascer tem toda a criação, o teste, ver se vai dar certo, se não vai. Mas o lançamento oficial do Origens foi em 2016. E o objetivo principal era valorizar as cadeias da sociobiodiversidade. Então, né, os produtos, a gente chama, né, cadeias da sociobiodiversidade, são os produtos da floresta, como castanha, o pirarucu, copaíba, borracha, produtos que a gente consome também aqui no nosso dia a dia. Então, o Origens, ele foi pensado para valorizar essas cadeias, esses produtos, que são manejados por populações tradicionais, povos indígenas que vivem, né, na floresta, que vivem dentro dessas áreas protegidas. E tudo isso foi pensado, né, trazendo, assim, querendo gerar renda para essas comunidades, então que elas conseguissem vender os seus produtos tendo um preço melhor e, consequentemente, combatendo o ilegal, o predatório, valorizando esses produtos da sociobio. E por que a gente fala, né, de combater o legal e o predatório? Quando a gente está olhando aqui o mapa, esse é um mapa ilustrativo, mas aqui é a Amazônia, então aqui são os territórios que a gente está atuando, mas só para a gente ter uma ideia um pouco da situação. Esse mapa é o ano, trazendo, né, o ano de 2020, o desmatamento. Não sei se fica visível para vocês, não sei também se vocês conseguem ver meu mouse, mas tem umas manchinhas aqui, marrom.
essas manchinhas são o desmatamento. Apesar de ser um mapa ilustrativo, né, todo o desenho desse mapa ele foi, né, realizado com desmatamento real, né, desmatamento acumulado. Então, aqui a gente vê no ano de 2020 algumas manchas aqui nessas regiões, que são os desmatamento, e aí, quando a gente passa para o ano de 2024, a gente vê que essas manchas começam a aumentar, né? Então, esse desmatamento, ele vai avançando cada vez mais para diferentes atividades. E aí, a gente passando para 2016, desculpa, 2016, a gente tem um forte aumento, mas em 2020, a gente já leva um susto quando a gente olha esse mapa, né? Mesmo ele sendo ilustrativo, ele já traz um alerta, né? E quando a gente olha o mapa real mesmo do desmatamento, olhando o satélite, ele é muito similar a esse, né? Só que a gente vê os pontos vermelhos. E aí, o que a gente identifica quando a gente olha esses territórios, quando a gente olha esse mapa? A gente vê que tem uma barreira que acontece para esse desmatamento, né? Avançar ou chegar. E nessa barreira, o que tem aqui dentro, né? São unidades de conservação, são terras indígenas, que formam, às vezes, grandes blocos, né, de corredores de floresta. E olhando tudo isso lá em 2016, quando o Imaflora, junto com o Instituto Socioambiental, começaram a pensar no Origens, o que a gente identificou, né? Essas atividades ilegais aqui ao entorno, como, por exemplo, o garimpo, a extração de madeira ilegal, essas atividades, elas foram avançando, né, para perto desses territórios, né, para a borda desses territórios. E, com isso, essas atividades estavam ali, batendo na porta das pessoas que moram nesses territórios. E quando a gente vai olhar financeiramente, o retorno é muito mais rápido se você vai vender vender ouro, se você vai vender uma madeira. E as pessoas, às vezes, numa situação de vulnerabilidade e, enfim, às vezes isoladas, acabam optando algumas dessas atividades, porque às vezes precisam de um dinheiro mais rápido, porque tem essa necessidade, né? Precisa ter a sua vida, a sua vida precisa seguir, precisa, às vezes, de renda para conseguir se manter. E aí, olhando tudo isso, o Origens pensou, então a nossa estratégia vai ser criar um mecanismo, criar uma ferramenta que conseguisse valorizar esses produtos, né? Que a gente consiga tentar criar maneiras de ter um preço mais justo para essas comunidades. E, para além disso, né, quando a gente olha esses territórios, além das áreas protegidas, das unidades de conservação, o que mais chama atenção que tem nesses territórios, né, são pessoas que moram aqui nesses territórios de diferentes grupos. Então, populações tradicionais, povos indígenas, aí dentro de populações tradicionais temos quilombola, extrativistas, seringueiro, castanheiro, manejador. Então, gente, é uma diversidade, assim, infinita, incrível, e são pessoas que vivem nesses territórios, dependem desses territórios para sobreviver. E aí o Origens, ele vem com essa vontade, né, com essa busca de uma solução em conjunto, em rede, para gerar valor para essas comunidades, né, para gerar renda para essas comunidades, para que elas se mantenham, então, nos seus territórios. E aí, hoje, como nós nos identificamos, né? Então, como eu falei, a gente começou lá em 2016, e, bom, é um processo longo, consultivo, construtivo, e hoje, atualmente, a gente se identifica como uma rede, né? Uma rede diversa, onde quem faz parte dessa rede são, como eu mencionei, populações tradicionais e povos indígenas, as instituições de apoio e organizações comunitárias, que são as organizações que estão ali no território, no dia a dia, que fazem, de fato, toda a diferença e apoiam toda a conservação da floresta. E as empresas, né, que são as empresas que consomem esses produtos. E, consequentemente, né, a ideia é que elas consigam gerar renda cada vez mais para essas comunidades. Bom, então essa rede, ela atua para assegurar, né, o foco principal dessa grande rede com esses diversos atores é para garantir, então, uma relação comercial ética e direta, então, entre empresas e organizações comunitárias. E o Origens, né, então, no caso, o Imaflora, que é o administrador dessa rede, ele é o facilitador dessas relações, né? Então, ele acompanha, ele media, ele facilita, mas ele não toma nenhuma decisão. Então, realmente é um apoio, é um suporte que o Imaflora dá para gerar essas relações diretas, com diálogo entre as partes, e que seja boa, né, para ambas as partes. Bom, e para tudo isso acontecer, a gente tem uma série de critérios, né, com transparência, com rastreabilidade, governança, que eu vou contar um pouquinho mais para frente.
E aí, para vocês saberem um pouco onde a gente está atuando, né, essa grande rede, onde ela está, o que a gente está fazendo, quais são os territórios. Atualmente, a gente está em 6 grandes territórios na Amazônia. Então, tudo começou lá no Xingu, lá em 2016. Depois a gente foi expandindo, a gente foi indo para as novas áreas. E aí, um recorte importante. Hoje, o Origem só atua dentro de áreas protegidas, então, terras indígenas e unidades de conservação, né? Então, hoje é o nosso escopo de atuação. Então, por isso também que tem essa limitação e tem esse escopo territorial. Estamos também aqui no Rio Negro, estamos aqui também no Solimões, que a gente vai contar um pouquinho mais sobre esse território, no Purus, que é o território mais recente, e no Tupi-Guaporé. Então, cada um desse território, ele tem as suas particularidades, mas ele sempre, né, a essência dele é composto por pessoas que vivem neles, por áreas protegidas, por cadeias da sociobio, e a ideia é sempre gerar renda para essas comunidades. Estamos hoje em 49 áreas protegidas, e atualmente temos mais de 4.000 produtores cadastrados. Então, o que são esses produtores, né? São as populações que vivem nesses territórios. Então, são mais de 4.000, né, nesses diferentes territórios, pessoas cadastradas e que fazem parte dessa conservação, que estão ali no dia a dia enfrentando o desmatamento. Então, são pessoas que estão ali nesses territórios. E aí, outro recorte novamente, né? Quando a gente olha para a Amazônia, isso é um recorte muito pequeno, né? A Amazônia é muito maior do que isso. Realmente, essa é uma área, né, pequena de atuação, se a gente for pensar em tamanhos, dimensões de Amazônia, né? Mas então, assim, a gente acredita que aos pouquinhos, várias iniciativas juntas, a gente consegue, enfim, fazer algo em conjunto e cada vez mais chegando num objetivo em comum. E, bom, são 37 empresas que fazem parte. Opa, já vou mostrar para vocês quais são. E dos grupos, né, dos produtores que são cadastrados, atualmente são 76 grupos sociais entre diferentes etnias. Então, no Brasil, a gente tem mais de 300 etnias, então a gente está atuando hoje com 76. Foi. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho de como é a operação, não vou me estender muito aqui, mas para o Origem funcionar, ele precisa de algumas regras, né? E ele foi muito baseado, muito pensado nos sistemas de certificações, porque o Imaflora tem muito esse conhecimento sobre certificações, né? O Imaflora, quando ele foi, né, pensado, criado em 1995, um dos primeiros serviços era a certificação. Então, ele foi muito baseado nisso, mas ele é um sistema um pouco mais flexível, um pouco mais aberto, porque a gente está lidando com um público diferente, com diferentes realidades, com diferentes contextos. Então, ele tem que ser um sistema leve, colaborativo e que as comunidades consigam acessar. Mas de forma assim bem macro, né, esse sistema de garantia, que ao final ele possui um selo, que esse selo, eu não sei se vocês já viram, conhecem, é um selo que vai no produto, né? Esse selo é o que faz a aproximação de quem compra, né, com quem está na floresta. Mas para tudo isso funcionar, para ter esse selo ao final no produto, a gente precisa de um sistema de garantia e rastreabilidade, né? Então, toda a produção, todos os registros são inseridos numa plataforma, então as comunidades, junto com as associações e instituições de apoio, eles incluem esses dados nessa plataforma para garantir a rastreabilidade. Temos um pilar de governança, que é fundamental, acho que para acontecer, acho que igual vocês têm no consórcio, né, esses encontros, essas conversas, isso acontece também na rede Origens, né, então é fundamental a gente estar sempre próximo das comunidades, junto com as instituições de apoio. Então, cada território tem o seu comitê territorial, que a gente chama aqui, para a gente identificar como estão as relações, como as coisas estão indo dentro dos seus territórios. A promoção do comércio ético, que é o que o Origem se propõe a fazer, né, o que a gente quer chegar nessa promoção desse comércio ético, é dos pilares fundamentais, porque daí a gente acredita que a partir desse comércio ético, as comunidades tendo renda, conseguindo manter suas atividades tradicionais, conseguindo manter nos seus territórios, a gente tem sim a conservação da floresta consequentemente. E por fim, um sistema de monitoramento e resultado de impacto, e é como que está indo a iniciativa e tudo mais. E aí, para vocês saberem um pouquinho quais são as empresas, né? São de diferentes setores, diferentes tamanhos, né? Atualmente são 37 empresas que fazem parte da rede. E a ideia é que essas empresas conversem com as comunidades, negociem preço, façam acordos, e a gente vai mediando essas relações ao longo do tempo.
E as instituições de apoio atualmente são 82, que fazem parte da rede, nos seus diferentes territórios. E aí aqui a gente temos duas aqui conosco, né? Que é o Instituto Mamirauá, a Ana Cláudia está aqui com a gente, vai falar um pouco também. E a FASC também, né, é membro também do Origens. Então, assim, tudo isso é possível porque somos uma rede grande, e é fundamental que cada um faça o seu papel, né? Então, acho que por isso que tem dado muito certo algumas coisas, né? Porque a gente vem operando sempre em rede, em colaboração. E aí, por fim, só para também resumir um pouco do que estou falando aqui, em rede a gente quer promover, então, negócios éticos na Amazônia, e para garantir que populações tradicionais, povos indígenas, eles consigam se manter no território, e com isso, né, automaticamente, eles mantêm a conservação da floresta em pé, biodiversidade, recursos hídricos e diversos outros serviços ambientais. Então, quando a gente olha aqui esse mapa também, que é o nosso mapa de atuação de fato, né, onde estão as pessoas, onde estão as associações, né? Quando a gente olha aqui, a gente vê uma diversidade a gente está vendo aqui bolinhas, mas cada bolinha representa grupos, né, comunidades, aldeias, pessoas que estão ali no dia a dia coletando seus produtos, mantendo a floresta em pé, né? Então, quando a gente vê essa imagem, a gente identifica que, além desses territórios, tem essas pessoas que vivem, que precisam desses territórios para sobreviver, mas e a partir, né, do seu modo de vida tradicional, a partir, né, do manejo dos seus produtos, eles contribuem muito no combate à crise climática, porque a partir do momento que eles estão lá, eles já estão conservando os seus territórios, né? Então a gente identificou naquele primeiro mapa que o desmatamento ele barra, né, quando tem essas pessoas. Então, automaticamente, o fato dessas pessoas estarem ali com seus modos de vida, respeitando a floresta, respeitando o momento da natureza, eles já criam essa conservação, né? Então, e aí com isso, consequentemente, gera diversos serviços ambientais, como eu mencionei já, né, manutenção da biodiversidade, essa resistência ao próprio desmatamento, e isso a gente tem sentido na pele também os efeitos, né, a Amazônia a gente fala assim, tá tão distante, tá tão longe de mim, mas na verdade tudo que acontece na Amazônia, ela afeta toda a vida do planeta, e a gente tem sentido ultimamente com as queimadas, né, e aí num caso negativo, porque o que acontece lá tem interferência total aqui, e a questão também do regime de chuvas, né, tá totalmente conectado. Se a gente tem a floresta conservada, a gente vai ter um regime de chuvas regulado. Então, assim, é importante a gente entender cada vez mais que a Amazônia está, assim, vinculada com tudo que a gente faz aqui, a gente precisa criar essas relações e pensar como a gente pode contribuir, o que a gente pode fazer para, né, garantir uma vida melhor para essas comunidades, garantir renda. Então, um dos exemplos que a gente trouxe no vídeo é a questão do próprio consumo, né? Que a gente até menciona muito aqui, né? O consumo, ele é um ato político também. Então, quando a gente escolhe os nossos produtos, a gente está, de fato, contribuindo também para a conservação da Amazônia. Então, isso é um bom caminho que dá para a gente fazer por aqui, né? E aí, eu queria agora te chamar a atenção, então, para um território aqui, que é o Solimões, né? Nessas duas áreas que tem a RDS Mamirauá e a RDS Amanã. Aqui a gente tem, né, um caso incrível, que é o manejo do pirarucu. E aí eu queria convidar também a Ana Cláudia para falar um pouco sobre como tem sido essa relação, né, com o pirarucu, com os manejadores, e também trazer como que está a situação atual, né, na questão de seca, o que isso tem impactado. Eu vou até parar de compartilhar para ver vocês. Só um minuto. Peraí. Tá. E convidar a Ana Cláudia para, né, trazer muito melhor do que eu, né, o que está acontecendo no dia a dia ali na região ali de Tefé, no Amazonas. Pessoal, bom dia. Prazer estar com vocês. Vocês me escutam bem? Escutando sim, bom dia. Eu vou ficar devendo para vocês a minha imagem aí, mas em tempo real, porque comecei falando pelo celular, mas ficou travando o vídeo, então eu preferi ir na garantia do notebook aqui mesmo, sem a câmera aqui. Mas vamos lá. Primeiro dizer da satisfação, agradecer o convite, né, que veio por meio da Mariana para a gente participar desse momento hoje. No Instituto Mamirauá, ele é uma organização social, né? Então, ele, aqui no território, ele é um instituto de pesquisa, mas que tem uma pesquisa aplicada voltada à conservação da biodiversidade. E tem
uma diretoria muito forte que é de manejo e desenvolvimento, que presta assessoria técnica para as comunidades que desejam manejar os recursos sob uma nova ótica, né, do desenvolvimento sustentável. E aí, no caso específico do pirarucu, que é um dos muitos produtos dessa cesta de produtos da sociobiodiversidade apoiados pela rede Origens Brasil, aí com o apoio do Imaflora, a gente vai falar de um específico que é o pirarucu, né? Então, não sei se todos vocês conhecem, mas ele é um peixe que tem o seu diferencial, né? É um peixe gigantesco, pode alcançar até 3 metros e pesar 200 quilos, segundo a literatura. A gente está próximo disso nesses 25 anos de monitoramento, né? O maior mediu 1,82 e pesou 190 e poucos quilos, 196 quilos, é o nosso maior peixe até o momento capturado. Essa é uma iniciativa que começou em 99 aqui, e surge como uma medida para retomar a exploração comercial da espécie que no estado do Amazonas é proibido o ano inteiro, fruto de 2 normativas. Uma, o defeso, que é de 1º de dezembro a 31 de maio, e a outra que vai de 1º de junho a 30 de novembro. Então, para trabalhar legalmente com essa espécie, só é possível de 2 formas. A pesca extrativa, mediante plano de manejo aprovado junto ao IBAMA, e por meio da piscicultura também, devidamente licenciada pelo IPAAM, que é o órgão ambiental do Estado. Então, é nesses 2 contextos. O manejo, ele acontece em unidades de conservação estaduais, começou nas estaduais, depois expandiu para as federais, tem manejo acontecendo em terra indígena e acordos de pesca também devidamente homologados. Então, todo o contexto é possível a questão do manejo. E aí, essa cadeia produtiva, ela tem os seus desafios, foi um desafio também para o Origens, né, porque a cadeia de frios, eles não trabalhavam com isso. A nossa aproximação começou em 2017, e em 2020 já rodou o primeiro piloto de comercialização. Então, nós já estamos entrando aí no 5º ano da participação da rede, né, assim como a venda do produto. Nós fazemos esse meio de campo entre as diversas instituições, sejam elas de documento que amparam esse transporte desse produto, quanto com a comunidade também. Mas o detentor do plano de manejo são as comunidades, né? Como a Mariana bem falou, a questão do protagonismo das pessoas nos diversos territórios de atuação. E aqui não é diferente, né? Então, a gente tem aqui 12 coletivos de manejo, assessorados pelo Instituto Mamirauá, que a gente está falando de aproximadamente 1.700 pescadores, diretamente beneficiados com a atividade. E uma arrecadação que só desses 12 projetos assessorados pelo Mamirauá representam anualmente, a gente está próximo de 4,5 milhões gerados para esses 12 coletivos, né? E isso não é a totalidade do Estado. A totalidade do Estado já superou 4.000 toneladas de pirarucu e um faturamento de mais de 25 milhões anuais. Então, é uma cadeia extremamente importante para o Estado do Amazonas e que vem se consolidando a cada ano no sentido de talvez o maior desafio, a gente está muito bem da questão socioambiental, né, a recuperação dos estoques, a retomada da exploração sustentável em níveis sustentáveis, e o desafio é sempre a questão do comércio. Eu acho que não só para o pirarucu, como para outras cadeias produtivas da sociobiodiversidade, porque tem algo que às vezes não é concebível pela maioria das pessoas, que é o custo amazônico de produção. Isso é o que, de fato, é um enorme desafio, né? Produzir na Amazônia com as enormes distâncias que existem. Mas a gente tem conseguido obter vários avanços na parceria com outras instituições, e o Imaflora, por meio do Origens Brasil, é uma delas, né? Então, hoje é o melhor preço praticado, né, para a cadeia do pirarucu é o via Origens Brasil. Então, hoje a gente está conseguindo R$11 no quilo do pirarucu inteiro eviscerado, né? Isso tem feito a diferença em sustentar ou até manter em crescente o preço médio adquirido a cada ano, considerando todos os grupos, né? Então, tem os desafios de logística, de operação, de quem está comprando também, porque, como eu falei no início, é um peixe grande que exige uma logística muito aprimorada, né? E a cadeia de frios também, e o desafio é também ter insumos como gelo nos locais onde essas pescarias acontecem. Então, acho que eu queria trazer um pouco disso também, e o desafio, né, desde o último ano, mas é uma coisa que a gente já vinha
de certa forma, sempre falando que isso iria acontecer. Só que a gente nunca quer que aconteça, que são esses efeitos das emergências climáticas, né, das mudanças climáticas. Isso se tornou evidente aqui no Amazonas o ano passado, desde o ano passado. Esse ano um cenário está mais seco do que o ano passado já, para essa mesma época do ano, e isso impõe outras dificuldades, né, relacionadas à logística também. O ano passado, 2 dos 12 grupos não conseguiram pescar, por conta de que não tiveram condições da embarcação entrar até o local de pesca e para recepcionar essa produção. Então, não tinha como sair. Eles tinham condição de pescar no lago, mas não tinham condições de transportar o produto até onde o barco conseguiu chegar, ou conseguiria chegar, que ficaria muito distante. Isso a gente já está vivendo aqui na região, assim como do ano passado também, a crescente no preço dos insumos, né? Produtos de modo geral, gêneros alimentícios, combustível, enfim, tudo já está muito mais caro. Só para se ter uma ideia, a gente está na comunidade hoje, o litro da gasolina, que é um importante insumo também para essa produção, está saindo a R$ 12 o litro, né? Então, só para vocês terem uma ideia, e tudo na cidade já está muito mais caro. E, fora isso, também a gente tem impacto sobre também a fauna, né? Então, o ano passado, acho que todo mundo acompanhou aí as notícias do Amazonas com a morte de botos, né? Foram mais de 200 animais que morreram aqui. A gente não teve registro de morte de pirarucu, porque ele é um peixe altamente resistente, né? Mas a gente teve notícia de morte de outras espécies de peixe, né? Que são alimento do pirarucu também. Então, tem um impacto, sim, sobre a fauna. E a gente está monitorando, né, criando os comitês de crise aqui na região para ver de que forma a gente consegue superar algumas dessas dificuldades, né, ou amenizar o impacto disso sobre a produção. Uma medida que é super importante, que aconteceu o ano passado e que esse ano já também foi adotada, é o IBAMA, enquanto órgão licenciador e muito próximo, acompanhando essas discussões. A gente tem reunido a cada 2 semanas, e o ano passado eles prorrogaram a pesca por mais 40 dias. Então, a pesca que finalizaria em 30 de novembro, o prazo, se estendeu até 10 de janeiro. Isso possibilitou com que muitos dos grupos tivessem condições de pescar sua cota, né? Porque eles contam com essa produção anualmente também para a composição da sua renda, né? E, enfim, fazem planos com isso. Então, deixar de pescar é realmente um grande prejuízo. E esse ano as autorizações chegaram de maneira antecipada, mas a gente não descarta também a possibilidade de, novamente, o IBAMA prorrogar a pesca esse ano. É isso, pessoal. Obrigada. Mariana, Ana Cláudia, nossa, muito obrigado aí por compartilhar essas experiências. Pessoal, quem tiver, né, comentários, dúvidas, curiosidades aqui, escreve no chat, levanta a mãozinha, tá? Pede palavra aqui. Enquanto vocês vão clicando e escrevendo aqui, estou curioso aqui para perguntar para a Ana Cláudia se além da venda, né, do pirarucu, você tinha falado, né, R$ 11 o quilo, ele inteiro, né? Vocês fazem algum outro tipo de beneficiamento ou algum outro tipo de produto também, ou pensam em fazer, né, esse outro tipo de produto? E aí, Mari, já vou replicar para você também uma segunda pergunta, né? Se as comunidades têm essa vontade de né, melhorar o beneficiamento, agregar mais valor, criar novos produtos, né? O Origens, se tem um fundo, tem um recurso para fazer esse fortalecimento, ou até novas comunidades que queiram entrar na rede, né? Elas têm esse apoio também, né? Mas acho que começa primeiro pela Ana Cláudia. Ok, Rafael, boas perguntas que ajudam a gente a esclarecer um pouco mais, né? No caso do pirarucu, sempre esbarra, todas as estratégias sempre passam ou perpassam por essa questão de infraestrutura. Começar infraestrutura básica nas comunidades, né? Hoje a gente tem captação de recursos pelo Mamirauá e via também algumas dessas associações que representam esses coletivos para investimento no que a gente está chamando de unidade flutuante de recepção e pré-beneficiamento do pirarucu, que são estruturas que já receberam o aval da Agência de Vigilância Sanitária do Estado, né, a ADAF aqui,
e que atendem minimamente as condições da produção higiênico-sanitárias desse produto, né? Isso para acessar mercados específicos realmente que têm os seus níveis de exigência e que estão corretos com relação a isso. A gente está trabalhando com alimento. Mas o grande número de comunidades fora da atuação do Instituto não dispõe mesmo dessa infraestrutura já num molde adequado. A gente está falando desse modelo que a gente tem implementado, trabalha com sistema de bombeamento de água do rio, com tratamento dessa água, com filtro e cloro, na proporção exigida pela legislação. E tudo isso alimentado por energia solar, porque essas comunidades não dispõem de energia elétrica, né, constante, 24 horas. Então, esse também é um desafio, né, e a gente tem conseguido superar isso, reunindo as tecnologias sociais que, ao longo desses 25 anos, o Instituto conseguiu desenvolver junto às comunidades e agora está trazendo para as unidades de produção. E aí, uma das coisas, porque é vendido 98% do pirarucu do estado, ele é vendido na condição de peixe inteiro e viscerado, porque existem restrições na legislação. Seguindo ao pé da letra a questão da legislação, ele deveria ser vendido inteiro. O máximo de concessão que o Ministério da Agricultura deu foi vendido na condição de inteiro e viscerado, né, que é o que perdura na maioria das comercializações. Desde que o grupo de manejo, a organização ou a cooperativa tenha como processar em um ambiente controlado com serviço de inspeção, ele pode ser processado, embalado e entregue. Hoje, apenas 2 ou 3 organizações conseguem fazer esse processo, né? Em sua grande maioria, os grupos ainda não têm, esbarram nessa questão de infra, de processamento e de armazenamento também, para atender o mercado ao longo do ano. Então, tem uma grande produção concentrada em, no máximo, 2 meses, que seria outubro e novembro, e você tem ainda, nesse cenário, uma disputa desleal com pirarucu ilegal sendo comercializado o ano inteiro, e é do manejo em curto período de tempo. Então, você tem... E aí isso também interfere no preço, porque você tem um acréscimo de produção, né, num curto período de tempo, que tende a jogar esse preço para baixo também. Bom, complementando um pouco, né, sua pergunta, Rafael, no Origens a gente fez já um piloto, 2022, com um financiador, que é a Fundação Zurich, e aí a gente conseguiu destinar dinheiro, os recursos, para 5 organizações, né, que estão diretamente apoiando, assessorando as comunidades. E aí, nesses recursos, poderiam ser destinados, às vezes, para compra de equipamentos, né, para melhorar o beneficiamento do produto. Então, esse foi o nosso primeiro piloto, que deu certo, funcionou, né, a gente viu que foi um formato interessante, que, né, conseguiu apoiar as comunidades. E aí, uma outra frente que a gente tem atuado também para conseguir assessorar, às vezes, esses beneficiamentos, é a própria relação entre empresa e comunidade, né? Então, quanto a empresa consegue apoiar, assessorar, às vezes fornecer algum equipamento, fornecer, às vezes, treinamentos, a depender da cadeia produtiva, para aperfeiçoar esses beneficiamentos dos produtos. É um desafio ainda muito grande, eu acho que ainda falta muito recurso ainda para isso, mas né, enquanto Origens, enquanto Imaflora, a gente tentou já nessas 2 frentes, né? Então, um recurso direto para as associações ou tentando parcerias com empresas. Legal, né, Cláudia e Mari? André, quer fazer a pergunta? Você colocou aqui no chat? Então, eu coloquei, né, sobre essa questão dos peixes ficarem presos em bancos de areia, né, por conta da redução da vazão dos rios, mas a Ana já me respondeu aqui, né, que eles têm monitorado a situação, né, que em 2023 não foi necessário, mas que não está descartada essa possibilidade, lógico, porque até então, né, até essa semana, eu fiquei bem triste, na verdade, de ter recebido uma solicitação de ajuda, né, falando a Amazônia tem sede. E falando de comunidades que estavam com problemas, né, de abastecimento de água e de alimentos, né, por conta das queimadas que estavam acontecendo, né, dos incêndios florestais, nas comunidades e de difícil acesso, né, também até esses locais.
Enfim, e até sobre isso que eu ia perguntar também, como é que tá, né? A gente está vendo aqui o efeito, né, no Brasil todo da fumaça, mas as queimadas mesmo estão sendo sentidas lá, né? Então, como tem sido o efeito dos incêndios florestais, não sei se chegou até as comunidades, né, que são trabalhadas, né, que tem essa parceria com o Imaflora, mas, enfim, como é que está a situação e como isso impacta, né, essa cadeia produtiva e, enfim, a sobrevivência mesmo, né, das populações. O André, aqui já no estado do Amazonas, os 62 municípios, a totalidade dos municípios já está decretado estado de emergência, né? Por conta da má qualidade do ar também. Mas não que existam queimadas em todos os 62, mas todos eles acabam recebendo, né, onde é mais intensiva essa questão das queimadas, dos incêndios, que é principalmente o sul do Amazonas, né, acho que historicamente sempre foi uma área de muita queimada, e isso está chegando, né, para os outros municípios. E aí, ainda bem que no cenário das comunidades a gente tem verificado isso também, diferente do que acontece na cidade, que amanhece e anoitece essa fumaça, né, que a gente percebe visualmente, na comunidade não, mas a gente também não está monitorando a qualidade do ar com algum equipamento para, de fato, mesmo que não esteja visualmente fumaçado, pode ser que a qualidade do ar também não seja a melhor, né, então aí acho que a influência disso normalmente tem sido, de fato, talvez de forma mais alarmante para as comunidades, a questão mesmo referente ao efeito da seca, né? Que aí já eram, de certa forma, comunidades desassistidas pelo poder público, e nesse cenário de realmente dificuldade de acessibilidade, falta água. Então, de fato, num estado onde é abundante a água, de fato, as comunidades estão sofrendo com a falta de desabastecimento de água também, né? Então, e aí fazer chegar essa ajuda também não é muito simples, né, devido às condições de navegabilidade também. Maravilha, pessoal, alguma dúvida, curiosidade, fiquem à vontade. Por aqui, acho que eu tinha mesmo uma última pergunta para a Mari. Mari, a gente já me envolvi um pouco com compras públicas sustentáveis. Na verdade, nesse momento, o Agir Ambiental está trabalhando com esse tema também, junto com a cooperação alemã, né, do desenvolvimento sustentável e o PNUMA. E aí, a gente tem algumas prefeituras aqui, né, presentes. Se alguma delas tiver interesse em fazer algum tipo de aquisição ou incorporar esses tipos de produto, né, nas suas compras, como é que você sugere que seja feito, né, esse diálogo? É direto, primeiro com Origens, né, que tem esse apoio geral, ou direto com a comunidade? Como é que você sugere? Legal, Rafael, ótimo. Bom, a gente pode apoiar a fazer os contatos, né, com as associações, com as cooperativas, né, que o ideal é que o contato seja diretamente com eles, mas a gente pode, enquanto, né, o Imaflora, ajudar a identificar quais são os produtos, quais são as associações, e passar os contatos para vocês. Eu acho que super funciona desse jeito. Então, como eu mencionei, tem lá 82 organizações, e dessas 82 são, né, diversos produtos, né, desde castanha, a farinha de babaçu, que é um alimento muito rico, muito nutritivo, e substitui o trigo branco. Então, tem uma diversidade, né? Mais de 12 diferentes ingredientes que a gente pode apresentar essa lista, e aí depois fazer as pontes, né, para ter o contato diretamente com eles. Legal, muito bom. Pessoal, como eu falei para vocês, né, também já trabalhei com a Agenda Ambiental na Administração Pública, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, que é esse programa que já existe desde 99, e ainda bem que continua e conseguindo persistir, né, e quanto de dinheiro existe no poder público para movimentar essa cadeia positiva, né, e aqui, né, muitos trabalham em escolas, já sabem como tem todo esse histórico de investimento na agricultura familiar. Então, né, das suas cidades, normalmente, então, parte da merenda vem da agricultura familiar, foi uma escolha feita no passado, para mim é um dos melhores exemplos que eu vejo de compras públicas sustentáveis, que tem se mantido, inclusive, né, de forma, e se fortalecendo ano a ano. Então, fica aqui mais
uma dica para vocês, né? E de produtos aí diferenciados e com uma qualidade super bacana, tá? Para começar a colocar agora na conversa, né? A Josanete está aqui com a gente também. Josanete, não sei se quer até aproveitar, né? Sei que a Fundação Amazônia Sustentável está também, né, na rede Origens. Não sei se quer fazer algum comentário aqui, ou se já quer também partir para a apresentação que você trouxe. Bom dia, pessoal. Desculpa aí o atraso. A Origem é realmente parceira nossa aí, né? A gente já está junto aí um tempinho. Na rastreabilidade, né? Acho que do pescado, né, Mariana? Isso mesmo. E também a gente iniciou algo sobre o Guaraná. A gente não deu seguimento, né? Iniciamos algo sobre o Guaraná em Maués. Mas isso é muito legal, isso é importante realmente que as pessoas que façam hoje o consumo desses produtos consigam saber de onde ele vem, quem são os envolvidos, de que forma isso é processado. Então, isso é o preço que a gente espera estar agregado para que possa valorizar quem está lá na ponta, cuidando de tudo isso hoje, né? Bom, eu projeto daqui a nossa apresentação. Se prefere por aí? Rafael, como é que eu entrei um pouco atrasada? Como é que você está fazendo Tanto faz. aí? Se você preferir compartilhar por aí, eu estou com a sua apresentação aberta, mas se quiser compartilhar por aí, preferir, pode ficar à vontade também. Então, você compartilha, por favor. Se quiser ir se apresentando um pouquinho, eu fiz só uma Obrigada. abertura bem geral sobre você. Se quiser ir se apresentando, fica à vontade. Ah, legal. Que bom. Então, pessoal, vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco, já que vocês já puderam ter uma noção. Muitas pessoas também já conhecem hoje o trabalho da Fundação, né, acessando aí as nossas páginas. E aí eu vou falar aqui um pouco. Pode passar a próxima, por favor. Então, eu estou na Fundação, eu entrei na Fundação em 2008, em junho de 2008, então, desde lá a gente vem trabalhando com algumas ações, a gente começou isso com o programa, o primeiro programa, que foi o Guardiões da Floresta, que era um recurso que repassava, no primeiro momento, para as famílias, R$ 50, e ações com várias outras atividades de fortalecimento de geração de renda social e empoderamento, né? Então, estou na Fundação desde então, hoje na função de coordenadora regional, atualmente com uma equipe de 2 pessoas, 2 mulheres, juntamente comigo, e eu coordeno ações hoje em 4 unidades de conservação. Próxima. Então, aqui é um cenário do qual vocês puderam conhecer, infelizmente, a grande seca que a gente teve aí o ano passado, e são 2 cenários, né? Seca e cheia, né? Que é a comunidade do Inglês, que fica localizada aqui, nas proximidades de Manaus. Ela é uma comunidade que está a 1 hora aqui da cidade de Manaus, então o cenário lindo e maravilhoso no período de cheia, e infelizmente um cenário realmente muito triste, e que foi vivenciado não só pelas comunidades aqui próximas a Manaus, mas por muitas outras que foram impactadas em todo o estado do Amazonas, né? Próximo. E como é do conhecimento de todos, e a Ana Cláudia relatou isso muito bem, hoje no Amazonas a gente tem, a gente considera hoje 3 grandes desafios. O primeiro é logística, que é muito caro hoje você fazer logística na Amazônia, em especial o nosso Amazonas.
Então, quando você escreve uma proposta para o financiador, que você coloca lá 10 mil litros de gasolina, o financiador, às vezes, pode pairar aquela dúvida, mas por que tudo isso? Então, falando só de uma unidade hoje que eu acompanho, que é a RDS PH Sul Purus, que é quase 1 milhão de hectares hoje, então a gente trabalha hoje entre comunidades e localidades com 64 na realidade. E a gente gasta para percorrer toda aquela unidade de conservação quase 3 mil litros de combustível. Isso só para a embarcação, sem contar o combustível que você precisa para o gerador de energia, e se você for fazer outras demandas, como perfuração de poço e tudo mais, então isso vai lá para cima. Então, esse é um custo bastante elevado hoje para você fazer logística na Amazônia, né? Porque as nossas estradas são os rios. E a outra questão é a questão da energia, porque a maioria das comunidades ainda hoje tem energia com gerador comunitário, que funciona 4 horas por dia, que é quando eles ligam, geralmente, na parte da noite para ver a novela, ou se a exceção é se tiver o futebol e for durante o dia. Aí eles ligam o gerador durante o dia. Mas, em geral, é somente à noite, 4 horas por noite, e esse consumo acaba sendo para eles um consumo que vai impactar na renda, porque, como a Ana também frisou aí, infelizmente, o combustível, quando ele chega lá nos municípios mais distantes da capital, ele acaba sendo muito mais caro, né? Então, o valor é muito mais caro. Então, por esse motivo, não tem condições deles terem energia por muito mais tempo. Então, 4 horas é o que eles têm. Fora quem não tem o gerador comunitário, e aí tem que se virar com lampião, lamparina ou vela. Então, essa é a energia do comunitário. E a comunicação, no primeiro momento, quando a gente implementou mais de 140 radiocomunicação, que é aqueles rádio, estilo rádio amador. Então, essa era a comunicação que, naquele primeiro momento, o comunitário tinha para fazer entre comunidades e entre pessoas quando precisava pedir apoio. Hoje não, a gente já tem hoje a questão, muitos conseguem ter internet nas suas comunidades. Dentro da fundação a gente começou a colocar alguns projetos também de comunicação, patrocinado por parceiros, que vocês vão poder ver os resultados aqui um pouco mais na frente. Então, esse é hoje os 3 grandes desafios que nós consideramos desafios estruturantes para a Amazônia em si. É a maior carência hoje, é a maior dificuldade. Próximo. E, por falar em logística, esse aqui é um mapa de trajetória saindo do município de Carauari e você indo até a última comunidade. Então, quanto que você gasta realmente aí em tempo? Então, a gente acaba gastando muito em tempo de deslocamento, que é em pequenas embarcações, voadeira ou então barco de pequeno ou médio porte, porque dependendo do período de seca, você, em algumas regiões, você não consegue entrar nem com voadeira, você entra com canoa motor rabeta, porque tem determinados locais onde você tem que pegar a canoa, jogar no ombro com outros colegas e jogar ela por cima de um tronco de árvore e jogar lá do outro lado de novo para conseguir chegar onde você precisa chegar. Em muitos casos, você nem adentra mais quando o período de seca é muito intenso. Próximo. Comunidades e seus desafios históricos, né? Então, essa daqui é um outro exemplo de comunidade. Essa aqui é uma comunidade que fica também na RDS PH Sul Purus, a comunidade do Itapuru. Eu acho que na mídia também vocês puderam acompanhar que nessa região teve o afundamento de uma comunidade, onde se perderam 3 pessoas, 2 conseguiu achar os corpos e uma não conseguiu achar. Então, desbarrancou essa comunidade e afundou. Então, essa comunidade é também uma comunidade que está na zona de perigo, né? Então, vocês podem observar aqui que no período da seca ela tem
uma língua de terra e cercada realmente por água. Então, esse é o grande desafio de um solo ainda em processo realmente de formação, né? Então, esse é o risco que se corre. Mas, como toda comunidade do interior, a melhor localização para ele sempre será à beira de rios, lagos ou igarapés, porque facilita mais essa questão da navegabilidade e a questão também da alimentação, né, que fica mais fácil você ter aí a alimentação, você está em cima do mercado, e também da captação da água para que eles possam consumir. Próximo. Então, aqui é um pouco de tudo isso que acontece hoje na nossa Amazônia, essa questão da ancestralidade, de você seguir os bons exemplos da sua família e levar isso à frente. Então, a criança no interior, ela aprende logo cedo o que é um remo, como remar, aprende logo cedo que ela precisa aprender a nadar para não morrer afogada no rio, aprende a importância de se preservar a água, né, de se conservar os mananciais, porque é dele que vem a água para consumo, a água para beber e a água para se alimentar. Então, que a floresta ela é extremamente importante porque fornece a ele os alimentos que realmente precisa. Então, nas oficinas que a gente faz ao longo desses mais de 15 anos, hoje dentro da instituição, a gente sempre fala que o comunitário, o ribeirinho em si, ele tem hoje à sua disposição dois mercados, né? O mercado aquático e o mercado da floresta, né? Porque da água ele retira o peixe, ele retira a água que ele precisa para consumir, e da floresta ele retira os alimentos, né? Como os frutos, e a caça, né? Para a questão da sua sobrevivência. E a gente sempre fala sobre essa questão de dar a grande importância, o grande zelo para aquilo que eles têm de extremamente importante para eles, e que na cidade isso seria muito mais dificultoso, porque a gente sabe, nós que vivemos na área urbana, a gente sabe que no dia que a gente não tem um dinheiro para comprar um pão, as coisas se tornam difíceis, né? Porque às vezes você não tem nem de quem tomar emprestado. E dependendo de onde tem pessoas que às vezes não te dão nenhum bom dia. Enquanto que no interior, os vizinhos falam com o vizinho, trocam uma xícara de café, senta no final da tarde na frente da sua casa para contar uma história e dizer como é que foi o dia. Então, isso é extremamente importante, dar sequência a essa questão histórica do que você realmente vivenciou com os seus antepassados ou com a sua família em si. Próximo. Aqui é um exemplo da dificuldade que a gente que mora aqui na Amazônia e no Amazonas, de um modo geral, que você enfrenta para alcançar o ribeirinho. Há regiões onde é fácil de você aportar e você chegar na comunidade, e há regiões que são de difícil acesso. A gente tem aí comunidades que com escada com mais de 100 degraus que você precisa alcançar e chegar até lá. Isso para a gente ótimo, porque a gente só vai lá uma vez ou outra. E para quem é morador de lá, que muitas vezes não tem um poço artesiano em cima, uma captação de água na comunidade, ele tem que descer todas as vezes essa escada para lavar roupa na beira do rio, ou para pegar água na beira do rio e subir, né? Então, essas são as dificuldades que a gente avança aqui na Amazônia, mas que a gente realmente faz sempre por onde chegar e acompanhar. Próximo. Então, como eu falei anteriormente, a questão do acesso à energia, a questão estruturante, então, o maior destaque hoje é para a questão da energia. Então, sempre que eles têm a oportunidade de pedir ajuda, de pedir apoio, é a primeira coisa que eles pensam: energia
e água, né? São as duas sequências aí para que possam ajudar. E hoje, mais do que nunca, esses dois itens são extremamente importantes para que você possa dizer para o comunitário quanto é importante que ele continue no seu lugar, porque não adianta o deslocamento do ribeirinho do interior para a cidade, porque ele só vai inchar a cidade, ele não tem, muitas vezes, a expertise que já tem quem está na cidade, de correr atrás de um trabalho, de ter mais acesso a conseguir isso. Para o comunitário, isso é mais difícil. Então, se pudermos realmente ter essas parcerias, esses financiadores ajudando a melhorar essa questão da energia, da água no comunitário, para o comunitário, ele não precisa sair do seu espaço, até porque, na maioria das vezes, quando ele sai, são por esses fatores, e educação, né? Então, aí você pode ver o quanto é alto essa questão da necessidade de energia para quem mora hoje no interior. Próximo. E aí, como eu falei lá no início, né, os mais de 140 rádios que a gente distribuiu naquele primeiro momento, dentro de um projeto que fortalecia essa questão social, então era esse modelo. Então, era esse modelo a gente tem. Hoje a gente só tem a sala porque a gente desmontou, porque esse sistema ele não funciona mais, né? Mas é um sistema totalmente legal, registrado pela Anatel e tudo mais, todos eles, mas a gente tinha a base nossa na FAES, aonde quando eles não, quando era algo mais agravante, que eles não conseguiam se contactar com a comunidade mais próxima, problema realmente relacionado a socorro, então eles contactavam a nossa base e a gente tentava fazer essa ponte. Ou, muitas vezes, a questão realmente de encurtar essa conversa entre o comunitário e outros parceiros que atuavam lá dentro, como o IDESAN, né, que é mais próximo hoje nas atuações, a própria SEMA, na questão de ser gestora hoje da maioria das unidades de conservação. Então, se utilizava desse serviço para, muitas vezes, mobilizar os comunitários, as comunidades, para alguma ação que fosse acontecer dentro da unidade. Então, por muito tempo ficou se usando esse modelo de comunicação. Próximo. Então, aqui é um pouco sobre a FAES, né, de onde ela realmente saiu, as parcerias e tudo, vocês podem ler, pode acompanhar aí, os ODS que a gente desenvolve hoje em muitas das nossas atividades, a gente trabalha com quase que a maioria delas hoje, e o propósito realmente é isso, é poder chegar cada vez mais próximo ao comunitário, cada vez mais com ações desenvolvidas com eles e para eles, né? Porque na maioria das vezes a gente discute antes com eles o que é a necessidade deles naquele momento, para que a gente possa escrever as propostas e apresentar. Então, esse é o nosso objetivo hoje, realmente, da FAES, é de trabalhar, fortalecer essas alianças e estar cada vez mais próximo daqueles que realmente precisam, em conjunto com essas parcerias que a gente tem hoje dentro da instituição. Próximo. Então, isso aqui hoje é a atuação da FAES no Brasil, 119 territórios, mais de 900 hoje comunidades, aldeias e bairros, e mais de 25 mil famílias, e esse total de pessoas que a gente acompanha hoje pela instituição. Próximo. A Aliança Covid. Então, em 2019, que todo mundo foi realmente pego de surpresa, para a gente também foi muito complicado, porque nós sempre estivemos muito próximos às comunidades, e a gente se sentiu, naquele momento, como a maioria das pessoas, num total isolamento. E eles começavam a entrar em contato com a gente, dizendo, olha, a gente já está isolado, nós estamos com medo de morrer, a gente não consegue nem ir no vizinho, tem gente morrendo, tem isso, tem aquilo. E aí o professor, que é o Vigílio Viana, nosso superintendente,
teve essa ideia de mobilizar e sensibilizar esses parceiros para que pudesse criar uma aliança e que para dentro dessa aliança a gente pudesse trazer ações que naquele momento era extremamente necessário para ele. Eu me recordo que na primeira visita que a gente fez, na primeira entrega de parcerias que a gente recebeu e a gente foi entregar, foi numa comunidade aqui próxima a Manaus, todo mundo foi muito parecendo um extraterrestre, né? Com aquela viseira, máscara, macacão, aquela coisa assim que não soava como alguém realmente da Terra, soava como alguém vindo de um outro espaço, entendeu? Nós não subíamos na comunidade, os produtos a gente deixava no porto da comunidade, a lista de presença que sempre foi extremamente importante para que a gente pudesse prestar conta com o parceiro, então ela ia numa prancheta, dentro de uma sacola, direitinho, lá ele tirava, assinava, devolvia para a gente ficava esperando ele na beira para pegar de volta. Então, é um negócio assim muito louco, né? Muito louco mesmo, mas a gente agradece muito, todos os dias, essas parcerias que a gente teve, porque foi através dessas parcerias que a gente conseguiu atendê-los com itens emergencial de higiene, alimentação, a gente conseguiu colocar mais ambulâncias para apoio emergencial, a gente conseguiu colocar os pontos de telemedicina, que realmente encurtou essa proximidade do médico com o paciente, e os casos mais graves que realmente chegaram, foi aquele que impactou a maioria das pessoas, era ter o atendimento com um psicólogo, com um psiquiatra, porque as pessoas achavam que realmente estavam doidas, todo mundo pirou, realmente o cabeção foi um momento muito complicado. Então, assim, a gente ficou muito feliz, a gente conseguiu realmente mobilizar, sensibilizar, e a gente conseguiu atender a todas essas pessoas que a gente acompanhava e que a gente acompanha até hoje, estendeu isso a outras comunidades que a gente não acompanhava ainda, porque esse foi um momento assim de extrema importância, é um momento que você tinha que chegar a quem realmente estava precisando, né? E é um momento que você realmente não pode dizer não. Próximo. Jô, só para te alertar sobre o horário, você acha que você consegue fechar a sua apresentação em 5 minutinhos mais? Sim. Beleza. Pode passar a próxima. Então, isso aqui são números que vocês podem acompanhar aí na tela, não vou me ater a isso, nesse período de Covid. Próximo. A Aliança Clima foi uma outra também que foi, assim, muitíssimo importante, que assolou essas comunidades todinho o ano passado, nesse período grave de seca, e a Ana também pôde falar sobre essa questão dos botos. Infelizmente, assim, é um sentimento meu, a perda muito grande da fauna que a gente está tendo, esse desequilíbrio não será legal para a humanidade, de um modo geral, e a gente segue aí nessa questão, porque a gente acaba tendo muito foco nas pessoas, mas a gente também precisa voltar muito foco para a questão da biodiversidade de um modo geral, porque ela está sendo muito impactada e o prejuízo realmente para a humanidade vai ser muito grande. Próximo. E aqui, por falar na questão dos Guardiões da Floresta, que é uma política pública do governo do estado, que veio substituir o programa Bolsa Floresta. Então, a gente conseguiu aí atingir esses 12 mil participantes, essas oficinas todas que a gente fez, e são mais de 11 mil famílias hoje que são atendidas com esse programa Guardiões da Floresta, que hoje é os R$ 100 passado pelo governo do estado, que é uma política pública realmente do governo do estado, e a gente ganhou a licitação para fazer a implementação disso. Então, hoje a gente faz a gestão disso, mas aqui é um recurso realmente vindo do governo do estado. Próximo. Aqui, falando em água
mais acesso, que a gente falou muito lá atrás sobre essa questão da necessidade de água. Agora, recente, a gente perfurou mais 2 poços artesianos na RDS PH Purus e um sistema de captação de água de rio, né? E aí o barco conseguiu ir, e se a equipe realmente não tivesse apressada, não teria conseguido sair, né? Tamanho é a seca, tamanho é a agilidade hoje que está acontecendo da baixada das águas na nossa região. Então, a gente hoje atende com o programa a Água Mais Acesso, nessa parceria com a Vina e a Coca-Cola, hoje 8 unidades de conservação, e aqui são hoje 22 comunidades hoje que a gente acompanha, e mais de 800 famílias já acompanhadas com o programa, né? Então, a ideia é realmente avançar muito mais em relação a isso. A gente tem um novo projeto agora chegando, que a gente vai para mais 12 outras comunidades. Infelizmente, não vamos conseguir mais fazer esse ano, a gente só vai distribuir esse ano as mochilas Camelo para as comunidades isoladas que estão hoje dentro da proposta que a gente escreveu para o parceiro. Poços e captação de água de rio, a gente infelizmente não vai conseguir mais chegar aonde estão as selecionadas, porque com base nas informações que vai chegando das comunidades, já está difícil de entrar, então não tem mais como acessar. Infelizmente o recurso chegou um pouco tarde para esse acompanhamento. Próximo. E a conexão Povos da Floresta, que é via internet Starlink, a gente conseguiu colocar aí 118 kits em 23 municípios, em 26 unidades de conservação. Então, é uma internet que ela é usada para várias finalidades, para fortalecer a geração de renda, a questão da comunicação social, a questão da educação, a questão do apoio à saúde. Então, ela atende várias necessidades hoje. Próximo. Projeto Sempre Luz, esse daqui é o maior complexo com placa solar, que é lá naquela primeira comunidade que a gente mostrou lá, que é a comunidade do inglês. Então, esse sistema de energia solar, ele atende hoje a vários espaços públicos e residências, são 27 residências, ele consegue atender. E nessa parceria aí, a gente conseguiu, com a Unicoba, né, a gente conseguiu implementar esse projeto que está funcionando muito bem com uma gestão comunitária. Próximo. E programa de educação para a sustentabilidade, que é algo que a gente também tem hoje dentro da instituição, então a gente procura criar materiais pedagógicos muito voltados para essa valorização da biodiversidade local, para que a criança possa internalizar e conhecer cada vez mais e valorizar realmente tudo aquilo que ela tem da sua biodiversidade, né? Então, o programa já formou hoje mais de 290 professores, como vocês podem acompanhar aí, estamos em 12 municípios, e os cursos de profissionalizante, e mais de 10 mil pessoas hoje impactadas, né? Isso é muito legal hoje. Então, ele acompanha muito essa questão da criança e do adolescente para esse fortalecimento hoje da educação no interior. E estamos hoje atuando com 9 núcleos dentro desses interiores aqui do Amazonas. Próximo. O acesso à saúde, que é com a telemedicina, que eu falei também logo lá no início, então a gente tem 98 pontos de conectividade, que é esse sistema que conecta o médico, o profissional de saúde de um lado e o paciente do outro. Então, isso foi extremamente importante, e isso a gente pôde realmente consolidar naquele momento de Covid e está se fortalecendo hoje. E acompanhamento interno da nossa equipe também. Próximo. E o monitoramento ambiental, a gente também acompanha muito isso, essa questão dos focos de calor, a gente faz as capacitações envolvendo os jovens na comunidade, para que ele possa fazer esse acompanhamento, ele possa monitorar a questão dos roçados, das queimadas, orientar a forma mais segura realmente de fazer isso.
e ela é acompanhada internamente hoje por essa menina aí, que é a Andressa, que aparece aí na foto. Próximo. E o monitoramento ambiental, ele tem feito esse acompanhamento nessas 5 ICs, né? E até aqui a gente acompanhou 168 focos de calores, então a gente tem formado esse número de voluntários e esse número de pessoas hoje sensibilizadas através das oficinas que a gente faz no interior. Próximo. Então, a redução do foco de calor, a gente pôde ver que do período que a gente acompanhou até aqui, a gente teve uma redução de 27% na questão do desmatamento, que ele contabiliza de 2003 até 2023, né? Por isso que é importante realmente ter as oficinas, ter essa questão da sensibilização, de como você deve fazer o roçado, e a gente está avançando muito para essa questão da sensibilização do roçado sem fogo, vamos avançar mais ainda para essa questão de se trabalhar a agricultura de uma forma sustentável, aproveitando as áreas de várzea sem precisar queimar, porque esse vai ser o processo que a população do Brasil como um todo, do mundo como um todo, vai ter que aprender a fazer, é se adaptar, né? Então, a palavra realmente para essa questão climática que a gente tem aí hoje é adaptação. Então, a gente vai avançar muito para essa questão da agrofloresta e eles aprenderem como fazer algo de uma forma mais justa e que eles continuem tendo o que comer sem utilizar muito essa questão da derrubada e principalmente a queima. Próximo. Então, a FASCO cria soluções para os meios de subsistência e proteger o ecossistema. Aqui são números que eu não vou me ater muito a isso, acho que vocês podem acompanhar isso, essa questão da renda mensal e tudo mais. Próximo. E os próximos desafios é essa questão aí da mitigação, finanças climáticas, adaptação, principalmente a questão da resiliência, a gente vai seguir avançando nesses desafios. Próximo. Então, muito obrigada, que eu sei que o tempo realmente já esgotou, e é isso, acho que quem tiver a oportunidade de vir, de repente, conhecer uma hora dessa o nosso espaço, da nossa instituição, vai poder ver muito mais coisas que a gente faz hoje. Hoje, por exemplo, a gente está com a Feira do Pirarucu, apoiando uma comunidade que veio da RDS PH Sul Purus, que é do grupo de manejadores que nós acompanhamos, então eles estão hoje na feira vendendo o seu pescado, eles têm a oportunidade de ter um preço mais elevado nesse pescado, porque infelizmente a gente sabe que hoje também tem pelo menos umas 2 embarcações que eu tenho conhecimento que está em outro ponto de Manaus, de venda em Manaus, onde eles estão vendendo num preço muito mais baixo o pescado. E aí, infelizmente, esse período é o período em que o atravessador aproveita para massacrar mais e colocar um preço sempre muito mais baixo no pescado, infelizmente não tendo as demais valorização que precisa ter. Muito obrigada. Obrigado, Ju. Muitas experiências, né? As formas aí de contribuir. E, pessoal, eu sei que a gente está meio na reta final, mas alguém que quer pergunta, um comentário, fique à vontade. E aí, eu já estou deixando aqui o link e o QR Code, que vocês vão mandar, né, também nos grupos aí, mas está aqui o link e QR Code para o próximo encontro, do mês que vem também. Legal. A Sonali, né, agradecendo, dando parabéns. Mari, Ana Cláudia também, não sei se querem fazer algum comentário. Ou até algumas falas finais, né, assim, para encerramento. Eu acho que só agradecer mesmo, né, o convite, a participação. E eu, né, queria agradecer também a Jo e a Ana Cláudia, porque eu fiquei muito feliz de ver 2 mulheres que atuam na Amazônia trazendo, né, seus exemplos, suas ações, trazendo esses exemplos para onde eu vivo, para onde eu moro, né? Então, estou muito feliz com esse momento.
Na verdade, deixar agradecimento principalmente para as duas, né, que conseguiram trazer esse dia a dia que não é fácil, né, que é suado, que é difícil, né, uma outra realidade mesmo, que eu acho que é super importante todo mundo conhecer. E vocês, né, por toda a organização, né, muito obrigada. Eu queria agradecer também, parabenizar pelo trabalho dessas 3 mulheres hoje que estiveram aqui, né, e puderam mostrar toda essa batalha, né, gente? Porque é uma batalha mesmo enorme, né, para a gente. É uma luta, né, pelo que a gente acredita, né, em busca dessa justiça ambiental e de melhores condições, né, para essa população que, nossa, a gente depende tanto, né, dessas populações e dessa manutenção desse ecossistema todo, né, da região amazônica, então só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigada, Josanete, Mariana e Ana Cláudia. Foi ótimo, foi maravilhoso o encontro. Acho que todos nós gostamos, né? O pessoal que está aqui também elogiou bastante, várias palminhas. Foi, né? E é um alento para a gente, né? No meio de tantas notícias ruins, ter essas informações, né? Saber desse trabalho árduo e excelente que vocês têm aí na região. Então, muito obrigada mesmo. Eu também agradeço muito o convite, entendeu? É sempre muito bom a gente poder falar um pouco do que fazemos aqui no Amazonas, na Amazônia em si. E assim, quanto mais mulheres hoje, quanto mais atores hoje a gente tiver realmente apoiando, ajudando, vai ser assim de extrema importância hoje para essa nossa população aqui, que precisa de muita coisa ainda. Legal, gente. Ana Cláudia, alguma última palavra também? Acho que como mensagem final, acho que a ideia também de trazer, acho que a Josanete trouxe com muita propriedade também os desafios, alguns históricos e estruturantes, outros momentaneamente, né, devido a cada cadeia que a gente apoia também, mas desromantizar um pouco, né, essa ideia de Amazônia, de só floresta, mas trazer a realidade da população, né, e os desafios também, né, porque às vezes recai sobre a Amazônia uma responsabilidade tão grande né, como algumas frases que se cristalizaram ao longo da história, como o pulmão do mundo e tal, mas eu acho que precisa ser olhado com mais carinho as pessoas, né, que é o que garantem, né, como o próprio título aí do projeto da FAZ, que são os guardiões da floresta. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para essa população, ver de que forma as diversas instituições conseguem apoiar para que essa condição seja melhor a cada dia, a cada ano, enfim. É isso. Obrigada pelo convite também. Maravilha, gente. Então, muito obrigado aí pela participação de todos e todas. E não se esqueçam, então, mês que vem a gente tem ainda o próximo encontro ao vivo e, na sequência, tem o presencial. Então, já vamos se preparando também para ele. Obrigado. Abração, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom final de semana a todos. Tá, tchau, gente. Gente, obrigada.